Nos anos 90 e 2000, eles eram intocáveis. Rostos conhecidos de todo o Brasil, milionários, queridos pelo público e donos de uma fama que parecia não ter fim. Apresentadores que comandavam programas de sucesso, assinavam contratos gigantes e viviam cercados de luxo, status e holofotes. Mas a televisão mudou, e com ela, o destino de muitos desses nomes. O que antes era riqueza, virou dívida. O que era glamour, virou silêncio. E alguns daqueles rostos que pareciam eternos, hoje vivem longe dos estúdios, esquecidos e até dependendo da ajuda de amigos ou familiares para sobreviver. Casas foram vendidas, carros penhorados, fortunas inteiras desapareceram em poucos anos, seja por má administração, escândalos, processos ou simplesmente pelo fim da fama. Essas são histórias reais de quem já teve tudo, fama, dinheiro e poder, e que hoje encaram uma realidade completamente diferente, feita de contas atrasadas, memórias e saudade dos tempos em que o país inteiro sabia o nome deles. Prepare-se para conhecer 9 apresentadores que brilharam na TV brasileira, viveram como estrelas e acabaram descobrindo o preço de perder tudo. Nos anos 90, Andréa Sorvetão era o rosto da alegria, uma das paquitas mais queridas do Brasil, cercada por fãs, flashes e uma fama que parecia inesgotável. Ela era símbolo de juventude, sucesso e estabilidade. Vivia o sonho de milhões de meninas que cresceram assistindo ao show da Xuxa. Mas o tempo passou, a televisão infantil mudou e a vida de Andréa tomou outro rumo. Longe da Globo, ela tentou manter a carreira na televisão. Apresentou pequenos programas, participou de realities e fez de tudo para continuar nos holofotes. Só que o brilho da estrela foi apagando aos poucos. Durante a pandemia, Andréa e o marido, o cantor Conrado, revelaram publicamente que estavam passando por dificuldades financeiras. Sem trabalho fixo, acumularam dívidas e chegaram a atrasar o pagamento do condomínio onde moravam. Na época, Andréa contou que Xuxa, sua ex-chefe e amiga de longa data, havia ajudado a pagar a escola da filha e até oferecido moradia, quando a situação apertou. Mas até essa relação acabou estremecida, divergências pessoais e políticas romperam uma amizade de décadas. E de símbolo da geração Xuxa, Andréa passou a enfrentar sozinha os desafios de uma vida muito diferente da que o público imaginava. Hoje, longe dos estúdios, ela sobrevive de pequenas campanhas nas redes sociais e participações pontuais em eventos. A mulher que um dia viveu cercada de luzes, agora enfrenta o silêncio de quem o público quase esqueceu. Nos anos 2000, João Kleber era um fenômeno, polêmico, exagerado e imprevisível. Ele comandava programas que batiam recordes de audiência. Com seu bordão para, transformou o teste de fidelidade e o Tarde Quente em febre nacional. Um verdadeiro retrato da TV brasileira daquela época, provocativa, popular e cheia de exageros. Mas por trás das câmeras, o sucesso tinha um preço alto. Os programas de João começaram a acumular processos, ações trabalhistas, acusações de uso indevido de imagem e reclamações de participantes. Em 2005, o Tarde Quente foi suspenso pela Justiça e o apresentador ficou sem espaço na televisão brasileira. Por um tempo, ele simplesmente desapareceu. O homem que movimentava milhões em publicidade e vivia no auge da fama teve que lidar com dívidas, afastamento e a perda de credibilidade. Durante alguns anos, João Kleber viveu fora do país e precisou recomeçar praticamente do zero. Voltou à Rede TV, mais tarde, com uma imagem diferente, menos escandalosa, mais controlada, mas sem o mesmo prestígio de antes. Hoje, João ainda está na ativa, mais longe dos picos de audiência que um dia o colocaram entre os grandes da TV. A polêmica que o fez famoso foi a mesma que cobrou o preço mais alto,
a carreira, que o bordão que fazia o país parar acabou servindo de metáfora para sua própria vida, porque no fim, o sucesso dele também teve que parar. Em 2016, Maíra Charken parecia viver o auge da carreira. Atriz, carismática e bem-humorada, ela foi escolhida pela Globo para substituir Mônica Iose no Video Show, um dos programas mais tradicionais da emissora. Era a chance de ouro, o momento de consolidar seu nome como apresentadora nacional. Mas o que parecia o início de uma nova fase virou um pesadelo. O público não recebeu bem a mudança, as críticas vieram em massa e a Globo decidiu encerrar rapidamente a nova formação. Em poucos meses, Maíra passou do posto de promessa a símbolo de rejeição. A queda foi brusca e cruel. Longe da TV, ela enfrentou um período de crise, sem convites, sem contratos e com uma imagem desgastada. Maíra viu o padrão de vida mudar. Durante a pandemia, revelou que ficou 2 anos sem renda fixa e que chegou a atrasar o pagamento da escola do filho. O brilho da fama deu lugar à preocupação com as contas. Aos poucos, ela foi encontrando um novo rumo fora da televisão. Hoje, vive das redes sociais, produzindo conteúdo sobre maternidade e cotidiano, mas o fantasma do fracasso na Globo ainda é lembrado pelos fãs da época. Maíra Charken aprendeu da forma mais dura que, na televisão, o sucesso pode ser tão passageiro quanto um intervalo comercial, e que às vezes a fama vai embora, antes mesmo de o público decorar seu nome. Durante anos, Luciana Gimenez foi o rosto do glamour na televisão brasileira. Apresentadora do Super Pop e do Luciana by Night, dona de um dos sorrisos mais conhecidos da TV, ela vivia cercada por luxo, festas e manchetes. Filha de atriz, mãe de um filho com Mick Jagger e ex-mulher de um dos donos da Rede TV. Luciana parecia viver num mundo onde nada podia dar errado, mas até no topo, as contas chegam. Em 2025, o nome de Luciana foi parar nas páginas de economia, não de celebridades. Uma ação judicial cobrava quase R$92 mil em taxas de condomínio atrasadas de seu apartamento de luxo em São Paulo. A notícia pegou o público de surpresa. A mulher, símbolo da ostentação, estava sendo cobrada por dívidas domésticas. O caso foi resolvido com um acordo, mas a exposição mexeu com a imagem de Luciana. Durante dias, ela virou alvo de piadas e especulações. Como alguém tão rica podia dever condomínio? Por trás da polêmica, havia uma verdade mais simples. A vida milionária custa caro, mesmo para quem parece ter tudo. Hoje, Luciana segue no ar, ainda elegante e confiante, mas mais reservada. O episódio serviu de lembrete. Na televisão, até quem vive cercado de holofotes pode enfrentar dias nublados. E às vezes, o brilho das câmeras não ilumina as dívidas que se acumulam longe do palco. Ok. Durante décadas, essa frase ecoou nas casas de milhões de brasileiros. Nelson Rubens era o rei das fofocas, o dono das manchetes e o homem que parecia saber de tudo antes de todo mundo. Com seu jeito caricato e falas rápidas, se tornou um ícone do entretenimento popular e uma das vozes mais conhecidas da televisão. Mas, por trás do humor e dos bordões, a vida financeira de Nelson também passou por capítulos difíceis. Em 2018, ele teve contas bloqueadas pela justiça por uma dívida de cerca de R$16 mil com um mecânico. Valor pequeno para o padrão da fama que construiu, mas grande o suficiente para chamar a atenção. Anos depois, em 2024, um novo processo veio à tona, uma dívida imobiliária de mais de R$130 mil que levou um imóvel seu a leilão. Com o tempo, vieram também as mudanças na televisão e os cortes nas emissoras. Nelson, que durante anos comandou o TV Fama, viu seu espaço diminuir e em 2025, aos 88 anos, foi suspenso do programa após denúncias de assédio moral
nos bastidores, um episódio que manchou de vez a imagem do eterno ok. Hoje, Nelson Rubens vive um momento de incerteza. Sem a mesma presença de antes, o veterano tenta manter o nome vivo nas redes e eventos, mas o homem que um dia viveu de expor os escândalos dos outros acabou virando o protagonista dos seus próprios. Enquanto muitos colegas da televisão se perderam entre dívidas, polêmicas e esquecimento, Marília Gabriela seguiu outro caminho. Nascida em Campinas, jornalista, apresentadora, atriz e entrevistadora, ela construiu uma carreira sólida, baseada em credibilidade e inteligência, algo raro no mundo do entretenimento. Nos anos 90 e 2000, Gabi era sinônimo de prestígio. Seus programas, como De Frente com Gabi e Marília Gabriela Entrevista, eram templos da boa conversa. Enquanto outros apostavam em escândalos e polêmicas, ela apostava em perguntas afiadas e respeito pelo público. E o retorno veio, fama duradoura e uma vida financeira controlada, longe de excessos. Nunca houve grandes manchetes sobre dívidas, crises ou falências. Gabi soube administrar o próprio nome como uma marca, discreta, mas valorizada. Mesmo fora da TV aberta, continuou relevante, migrando com sucesso para o digital. Seu canal no YouTube, Gabi de Frente de Novo, mantém o mesmo tom que a consagrou, elegância e profundidade. Hoje, aos 77 anos, Marília Gabriela vive tranquila, independente e financeiramente estável. Ela é a prova de que nem todo o brilho da televisão precisa apagar com o tempo. Enquanto muitos colegas lutam para se reinventar, Gabi se tornou o que sempre foi, um exemplo. Em meio a tantos altos e baixos, ela é a lembrança de que fama é passageira, mas caráter e inteligência nunca saem do ar. Nos anos 90, Netinho de Paula era sinônimo de sucesso. À frente do grupo Negritude Júnior, ele era uma das vozes mais ouvidas do país. Shows lotados, discos no topo das paradas e contratos milionários com gravadoras e emissoras de TV. O garoto da periferia de São Paulo tinha virado um símbolo de ascensão, o homem que venceu. Com a fama, vieram os convites para a televisão. Programas como Domingo da Gente e Show da Gente o transformaram em um dos apresentadores mais populares da Record e do SBT. Dinheiro, visibilidade, poder político. Netinho parecia ter conquistado tudo, mas por trás das câmeras, as contas começaram a pesar. Investimentos mal feitos, processos judiciais e gastos descontrolados minaram o império que ele havia construído. Em poucos anos, as manchetes mudaram de tom, do sucesso ao endividamento. Em 2024, a Justiça determinou a penhora de seus direitos autorais e a apreensão de seu passaporte, uma forma de forçar o pagamento de dívidas que ultrapassavam os R$160 mil. Hoje, longe do brilho da TV, Netinho vive uma rotina discreta. Sem os cachês de antes, ele tenta reorganizar a vida financeira e se manter ativo em projetos sociais e políticos. Mas o contraste é inevitável. O homem que já moveu multidões agora luta para manter o nome limpo. Do palco ao tribunal, a trajetória de Netinho é a prova viva de que, na televisão, o sucesso pode ser passageiro, mas as dívidas não. Marcelo de Carvalho sempre foi o outro lado do brilho da televisão. Enquanto apresentadores buscavam espaço diante das câmeras, ele já controlava o que acontecia atrás delas. Vice-presidente e cofundador da Rede TV, Marcelo construiu uma imagem de poder, inteligência e sofisticação. Carros de luxo, jatinhos particulares, eventos exclusivos. Ele representava o topo da elite televisiva brasileira. Mas até os donos do show começaram a sentir os cortes da crise. A emissora que ele ajudou a criar acumulou, ao longo dos anos, dívidas milionárias com a União. Em 2025, os números ultrapassaram os R$28 milhões, entre impostos,
multas e processos trabalhistas. E, como sócio, Marcelo não conseguiu escapar do impacto. O contraste entre o homem de terno impecável e as notícias de penhoras e cobranças expôs o lado menos glamuroso do império. Para o público, foi chocante imaginar que até quem comandava a televisão enfrentava problemas para manter o próprio canal de pé. Hoje, Marcelo continua à frente da Rede TV, mas vive um desafio diário: equilibrar a imagem de sucesso com a realidade financeira da emissora. Aos 60 e poucos anos, mantém o estilo de vida luxuoso, mas sob o peso de uma empresa que respira com dificuldade. Na televisão, ele sempre foi o homem do poder, mas fora dela, Marcelo de Carvalho é o retrato de uma era em que até os donos do espetáculo acabaram sendo engolidos pela crise do show. Durante os anos 90 e 2000, Leão Lobo era uma das vozes mais influentes da televisão. Com seu jeito afiado e opiniões certeiras, ele dominava os bastidores do entretenimento. Sabia de tudo, falava de todos, e nas tardes de fofoca era impossível não ouvi-lo. Seu nome virou sinônimo de credibilidade no mundo das celebridades. Mas o tempo passou, e a TV que o consagrou começou a mudar. Os programas de auditório perderam espaço, as redes sociais tomaram conta e o público foi se afastando. Demissões vieram em sequência, primeiro do SBT, depois da TV Gazeta. De repente, o homem que sempre comentou a vida dos famosos virou assunto das manchetes, sem emprego e passando por dificuldades financeiras. Leão revelou que perdeu boa parte das economias após ser vítima de um golpe de um amigo próximo. Disse publicamente que chegou a pedir ajuda para pagar as contas e que pela primeira vez em décadas precisou procurar trabalho com urgência. Foi um baque duro para quem já teve tudo: estabilidade, prestígio e fama diária. Hoje, aos 70 e poucos anos, Leão tenta reconstruir sua vida profissional. Voltou à televisão pela Rede TV, mas com uma rotina mais simples e longe do luxo de outros tempos. A ironia é inevitável. O homem que fez carreira contando histórias de bastidores acabou vivendo uma das mais duras que a fama pode oferecer. A televisão já foi o grande palco dos sonhos brasileiros. Nos anos 90 e 2000, ser um rosto conhecido valia mais do que qualquer investimento. A fama era dinheiro, status, poder e, acima de tudo, permanência. Mas o tempo mostrou que nada disso é garantido. De Netinho de Paula a Luciana Gimenez, de Leão Lobo a Nelson Rubens, todos viveram o mesmo roteiro, com finais diferentes: sucesso, excesso e, em muitos casos, esquecimento. Alguns perderam fortunas, outros perderam o público. E todos aprenderam, cada um à sua maneira, que a fama tem prazo de validade. O brilho dos holofotes é traiçoeiro. Ele cega, aquece e enriquece, mas também desaparece sem aviso. E quando as câmeras se apagam, o que sobra é o que foi construído fora delas: caráter, preparo e inteligência. Coisas que o tempo não apaga e que o dinheiro sozinho nunca comprou. Essas histórias são mais do que curiosidade. São retratos de uma geração de apresentadores que viveu intensamente o auge de uma era e que hoje carrega na memória o preço de ter sido o centro das atenções. Porque na televisão a fama é momentânea, mas o esquecimento é definitivo. E no fim das contas, só um tipo de sucesso sobrevive: aquele que continua de pé, mesmo depois que o último aplauso acaba.